Amém. Aleluia. Aleluia. Jesus está aqui, amém? Aleluia. Sentimos-nos felizes na sua presença? Amém. Vamos tentar nesta tarde, e eu sei que vou ter que ter muita graça e de vez em quando tentar ser engraçado para que vocês me possam escutar a mim e não se distrair com música de fundo. Mas eu quero-vos dizer que Jesus merece esse nosso esforço. Ok? Ok. Amém. Aleluia. Aleluia. Uau! Poderoso este nome é. Este nome é fantástico, o nome de Jesus. O nome que não há igual, o nome que transformou as nossas vidas e tem mudado as nossas vidas. Poderoso este nome é, o nome de Jesus. Amém? Grande é o Senhor. Aleluia. Hoje quero-vos falar sobre um nome incrível. O nome de Jesus. Esperava que todos reagissem ao nome de Jesus, mas não. Estão todos a tentar ouvir a música, não é? Vocês têm que, nesta tarde têm que decidir. Eu vou-vos explicar. A qual dos senhores vocês vão servir? Se vocês vão servir a escutar aquele senhor ou se me vão escutar a mim. Quer dizer, não dá. Não dá para repartir, não é? Porque senão a solução é fecharmos as janelas e isso é coisa que nós não queremos. Ok? Muito bem. Nesta tarde eu quero falar-vos sobre um tema, um tema de uma mensagem que Deus colocou no meu coração. E talvez o tema da mensagem será um tema que nos vai desafiar a pensar. Eu quero-vos falar sobre o assassino que Deus escolheu. Todos perceberam? O assassino que Deus escolheu. E nós vamos refletir sobre a história de alguém que Deus escolheu propositadamente, o chamou, sabendo que ele era um assassino. E quando o Espírito de Deus falava comigo nestes dias acerca disto, e muito especificamente esta manhã, quando eu tive que arrumar algumas coisas na minha mente acerca daquilo que Deus tinha para eu partilhar nesta tarde, eu fiquei entusiasmado e Deus falou muito comigo. Eu gostava de ser capaz de vos transmitir tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu sei que com a vossa ajuda nós vamos chegar lá. Amém? Eu sei que a forma de nós irmos nos distraindo e abstraindo é nós estarmos focados, vocês conseguirem me ouvir e desta forma, porque senão eu entro num modo de não querer ser um pastor pentecostal e vou falar de uma forma mais tranquila, assim, e aí vocês vão se perder todos. Olha, não sei se foi algum de nós que foi lá desligar a ficha, mas aquilo calou-se por alguns segundos. Ok. Também não digo que foi o Senhor, que eu não tenho nada a ver. Eu acho que o Senhor não tem mesmo nada a ver com isto. Ok. Diz comigo, o assassino que Deus escolheu. Vamos pensar sobre isto. Você sabe, não importa o momento que nós possamos viver, nem o momento que nós possamos passar, não importa verdadeiramente as circunstâncias daquilo que possamos estar a viver na nossa vida, quando Deus entra, a história é completamente diferente. E quando Deus chama, a história é completamente diferente. E quando Deus desafia, a história é completamente diferente. E tudo é verdadeiramente diferente. Então eu quero te dizer nesta tarde, se Deus está a tocar a tua vida, se Deus te está a chamar, se Deus está a tocar o teu ser, se tu estás a ser alguém que Deus está a ministrar a tua vida, tem coragem para aceitar uma coisa, Deus vai mudar a história da tua vida. Alguém pode dizer um amém? Aleluia. Eu gostava que você fosse comigo até Gênesis capítulo 2. Êxodo capítulo 2 e versículo 2. Êxodo capítulo 2 e versículo 2, ok? E enquanto lá chegamos, eu quero-vos falar um pouco acerca de Moisés. Quem conhece Moisés diz amém. Aleluia. Quem já leu sobre a história de Moisés diz glória a Deus. Quem acha Moisés um milagre vai dizer, Deus é mesmo bom. Você sabe que esta tarde tem que ser assim. Nem é muito por si, é muito por mim, porque isto distrai mais a mim do que a si, embora você não acredite, não é?
Isto é para você entender que às vezes quando nós estamos a ministrar a palavra de Deus e há pessoas a levantar-se, a mexer-se, a isto, aquilo, para quem está aqui em cima é uma confusão que você não imagina, porque para nós é preciso estarmos completamente focados naquilo que estamos a dizer e nada do que estamos a dizer é decorado. Se fosse decorado ou lido, era muito fácil, mas como é algo que nós precisamos estar ligados e focados e perceber a reação, então é importante estarmos concentrados, ok? E não é só assim, para mim também é uma luta nesta tarde. Muito bem. Versículo 2 do capítulo 2 de Êxodo fala acerca de Moisés e diz isto: ela ficou grávida e deu à luz um menino, como era muito formoso, ela escondeu durante 3 meses. É interessante que aquilo que nós percebemos era que Moisés era um rapaz bonito quando nasceu. E nós sabemos que Deus o escolheu e o formou de uma forma normal e mais ainda, Deus quando o chamou, ele era... Quem é que gosta de ter bebés no colo? Quem é que acha que os bebés são todos bonitos? Há pessoas que não acham, como eu, mas pronto, não levantaram o braço. Eu gosto de todos os bebés, mas nem todos os bebés são exatamente bonitos como os outros. Eu sei, agora alguns mais começam todos a dizer, não, os bebés são todos bonitos. E eu agora diria aquela história da mãe coruja, não é? Mas não vou contar, não é? Portanto, não sei se alguém já viu os filhotes de coruja, são das coisas mais horrendas que você pode ver, mas a mãe vai sempre dizer que o bebê é bonito, não é? Mas este era alguém bonito, diz a descrição, que ele era um rapaz formoso. E para quem não sabe a história, a filha de Faraó tomou conta deste hebreu como se fosse seu filho. Olha, é a primeira história daquilo que podemos chamar um congê parental, não é? Na Bíblia. Alguém, porque a filha ficou a tomar conta e precisou de alguém que cuidasse, então chamou a mãe do próprio moço bonito para cuidar dele. Só estou a trazer à memória para que quem não conhece ou para quem está esquecido possa conhecer um pouco da história de Moisés. Então Moisés, sendo um hebreu, nascido debaixo de cativeiro do povo egípcio, foi entregue à filha de Faraó de uma forma muito interessante, numa história que eu não vou contar. Você quer saber? Leia a Bíblia hoje quando chegar a casa, vai descobrir a história de Moisés. E foi muito interessante que, de repente, Moisés se encontra a ser educado no lugar melhor para ele, na melhor escola, com os melhores instrutores, com tudo o que havia de melhor. E assim aconteceu. Vamos lá até Atos capítulo 7. Eu gostava que você fosse comigo até Atos 7, versículo 20. E vemos naquele discurso de Estevão aqui alguma coisa muito interessante. Atos 7, 20. Eu não sei se vai ajudar, mas se conseguissem fechar as janelas deste lado, se for possível, talvez a gente vai suportar o calor pelo bem da sanidade mental. Obrigado. Porque senão alguém de nós vai ter que vencer, não é? E eu vou lá desligar aquilo de certeza. 7:20, estamos cá? Ok. Nesse tempo, nasceu Moisés, um menino que agradou a Deus, e os seus pais criaram-no em casa por 3 meses. Quando o tiveram que abandonar, foi a filha do rei do Egito que o adotou e criou o seu próprio filho. Por isso Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios. Era poderoso nas palavras e nas ações. Como já tinha 40 anos, Moisés resolveu ir visitar os do seu povo, os israelitas. E é interessante que anos e anos e anos, centenas de anos depois, Estevão, num discurso muito interessante, ele relata a história de Moisés e conta como Moisés, tendo sido um bebê bonito, foi escolhido, foi protegido, foi instruído, e nós lemos tudo o que está aqui. E com 40 anos, Moisés teve que tomar a decisão da vida dele. Ouça, talvez nós não entendemos o peso bem disto, porque para nós 40 anos é metade de uma vida, talvez seria mais gravoso. Aqui estaríamos a falar num terço da vida. Mas o que importa é que aos 40 anos, depois de 40 anos, Moisés encontra-se perante uma situação em que ele é obrigado a tomar uma das decisões mais importantes da sua vida. E aquilo que nós vamos refletir agora é muito à base disto. Espiritualmente, Moisés tomou a decisão certa, embora estivesse num ambiente pagão. Moisés tomou a decisão certa espiritualmente, embora estivesse num ambiente pagão. E o que eu quero tentar dizer nesta tarde é que nós podemos estar envolvidos num ambiente pagão, mas isto não serve
como justificação para nós não tomarmos a decisão certa. Eu quero te dizer que o Deus que habita em nós, num ambiente como este que estamos aqui a viver nesta tarde, é o mesmo Deus que está connosco quando nós estamos num ambiente rodeado de algo pagão, rodeado de algo contrário a nós. E quero-te lhe dizer uma coisa, o mesmo Deus que nos impulsiona nesta tarde a adorá-lo, é o mesmo Deus que quando nós estamos fora daqui, num ambiente pagão, é o mesmo Deus que nos desafia a adorá-lo com o nosso caráter, com a nossa atitude, com a nossa forma de estar. Então eu quero te dizer que em qualquer lugar, em qualquer circunstância, nós podemos espiritualmente tomar a decisão certa. E eu quero te desafiar a tomares a decisão certa. Desafia quem está lá ao teu lado. É tempo de tomares a decisão certa. Isso foi feito assim com pouca vontade. É tempo de tomares a decisão certa. E aproveita para dizer, tu hoje estás realmente bonito. Eu não sei o que é que se passa contigo. E agora você pode dizer mesmo a essa pessoa, obrigado, mas eu já sabia disso. Ok, chegamos a Êxodo capítulo 2. Êxodo 2, versículo 11. E eu gostava que você chegasse lá rapidamente. Êxodo 2, 11. Quando Moisés já era homem, saiu um dia para visitar os seus irmãos hebreus. E viu que os seus trabalhadores eram muito pesados, os seus trabalhos eram muito pesados. Viu também um egípcio abater num dos hebreus, olhou para todos os lados e, como não viu mais ninguém, espancou o egípcio e o enterrou na areia. Num paralelismo, Atos capítulo 7, diz assim, Moisés pensava que os seus irmãos israelitas perceberiam que Deus os ia libertar por meio dele, mas eles não compreenderam. Bem, esta história é uma história interessante, que nos diz que a certa altura, quando Moisés, depois de crescer, depois de fugir da condenação, relembrando um pouco da história, o povo hebreu era cativo do povo egípcio, o povo egípcio escravizava o povo hebreu, de repente há uma condenação para quem tivesse filhos, há uma história muito interessante, e de repente esse bebê chamado Moisés é encontrado pela filha de Faraó, fica aos seus cuidados, ela chama a mãe dele fica como ser a sua educadora, cuida dele, coisa fantástica, uma história interessante, e de repente aos 40 anos há um acesso de dizer, eu vou ver como é que andam os meus irmãos de raça, os meus irmãos de nação. E ele faz uma visita e ele percebe uma coisa que é, alguém está a tratar mal um dos seus irmãos. E ele tenta entrar na história e para proteger um dos seus irmãos, o que é que aconteceu? Não percebi, o que é que aconteceu? O que é que ele fez? Vamos todos dizer o que é que ele fez? Deste lado o que é que ele fez? E deste? E daquele? Epá, destes são mais fortes, almoçaram melhor. E daquele? A coisa ainda continua igual. E é interessante que diz que ele olhou para um lado e olhou para o outro. E o que é que ele viu? Ninguém. Diz que ele então enterrou quem ele tinha morto. Certo? Muito bem. Êxodo capítulo 2, no versículo 13, continua a história assim. No dia seguinte, voltou a sair e viu 2 hebreus à pancada. Perguntou então ao que era culpado, por que bates no teu irmão de raça? E o homem respondeu-lhe, quem te nomeou chefe e juiz entre nós? Será que queres matar como fizeste àquele egípcio? Moisés atemorizou-se e disse para consigo, não há dúvida de que o caso já é conhecido. Faz-me pensar um pouco, se Moisés se meteu na luta de um egípcio com um hebreu e matou o egípcio e o escondeu, o enterrou, depois de ter olhado para um lado para o outro, como é que no dia a seguir, ouça, estes hebreus ainda são pior que os portugueses. Eu não sei bem como é que é no Brasil, mas parece que a coisa é igual. Quando sabe um, sabe meia dúzia. Em Portugal é assim. E eu achei muito interessante. Não sei se você alguma vez tinha lido este episódio. Como é que no dia a seguir já se sabia se na véspera ele tinha cometido um assassinato e tendo ele olhado para os lados não viu ninguém. Eu pus-me a pensar e na cena estava apenas ele, Moisés, e eu não acredito que Moisés tivesse batido com a língua nos dentes e contado o que é que tinha acontecido, não tinha interesse nisso. O egípcio,
talvez já não falasse. Estão de acordo comigo ou não? Chego eu a uma conclusão. Que o único que poderá ter falado foi quem Moisés defendeu. E isto faz-me pensar. Porque se a Escritura diz que ele olhou para um lado e para o outro e não viu ninguém, e decidiu fazer uma coisa que foi enterrar aquele que ele tinha morto, como é que no dia a seguir se sabe da história dele? E eu fiquei a pensar, como se calhar tu também já ficaste a pensar em alguns momentos da tua vida, como é que pessoas a quem tu já fizeste tão bem e tu deste tanto de ti, de um momento para o outro, não te defenderam quando tu os defendestes e não estiveram ao teu lado quando tu estiveste ao lado deles. Não achas estranho, no mínimo ingrato, no mínimo... Eu até tenho medo de usar adjetivos para não ser mal interpretado. Mas fiquei a pensar, quer dizer, Moisés põe-se no meio de uma luta, mata um homem, tem que fazer uma coisa que ele não foi ensinado a fazer. A vida dele fica de um momento para o outro. Ouça, pense comigo. Ainda estão cá ou não? Pense comigo. Depois deste episódio, depois deste confronto, deste segundo confronto, há uma coisa que acontece na vida de Moisés. Ela nunca mais foi a mesma. O rapaz que vivia no palácio deixou de viver no palácio. O rapaz que tinha quem cuidasse dele e quem lhe fizesse tudo deixou de ter isso. O rapaz que vivia talvez com as melhores carruagens de tudo deixou de ter carruagem. Ouça, ele deixou de ser príncipe para começar a ser pastor. E não pastor como eu. Isto não estou a denegrir aqui o ministério, não é isso que eu estou a dizer. Mas isto faz-nos pensar que há momentos na nossa vida em que por causa de circunstâncias tudo muda. Alguém já passou por um processo destes? Em que num momento tudo mudou na história da sua vida. Num momento, tudo aquilo que tinha sido preparado. E o mais interessante para pensarmos nisto e para gravar tudo isto é que durante 40 anos ele fugiu a ser escravo. Durante 40 anos ele foi ensinado para ser um príncipe, para ser alguém instruído. E num momento a história da vida dele muda. E muda porquê? Porque ele decide ver como estava o povo que era da sua raça. E decide porquê? Muda porquê? Porque ele decide fazer uma coisa muito simples. Intervir no momento em que ele entendeu como injustiça. É verdade que ele fez o errado, é verdade que ele fez o que não devia ter feito, mas para mim também pesa aqui perceber que a pessoa em quem ele investiu e de quem ele cuidou, não cuidou dele no momento. Ainda estamos cá? Quantos percebem que a história de Moisés nunca mais foi a mesma? Podem dizer amém. Quantos podem perceber que a reputação de Moisés nunca mais foi a mesma? Quantos percebem que o futuro de Moisés nunca mais ia ser o mesmo? Quantos percebem que há momentos cruciais na nossa vida que podem claramente determinar o nosso futuro? Alguém ainda está cá? Há um momento alto na tua vida que pode ser o teu desastre mais profundo. Mas é nesse momento alto da tua vida em que pode ser o maior desastre da tua vida que tu podes sentir que nunca é tarde demais para ouvir aquilo que Deus tem para ti. Há momentos na nossa vida que pareciam os mais belos, que nós investimos muito. Sei lá, há pessoas que passam por um processo de um divórcio. Há pessoas que às vezes aconselham, tenho pensado muito nisto, há pessoas que às vezes aconselham outros através de um certo facilitismo para se envolverem com o divórcio. Eu não sei se tu já tiveste a oportunidade de te envolveres, de aconselhares, acompanhares um amigo que tenha passado por um processo de divórcio. E eu quero te dizer que o processo do divórcio deixa marcas que nós muitas vezes não calculamos, não imaginamos. E muita gente acha que o processo de um divórcio é um processo simples. Eu quero te dizer, talvez ter trabalhado 5, 15, 20 anos para um casamento fluir e acontecer, e estando no auge, de repente acontece aquilo que nós não esperamos. Eu quero te dizer, nesse momento mais alto da vida, em que acontece a coisa mais profunda e que mais nos pode destruir, eu quero dizer que ainda é o momento para sentirmos a voz de Deus e percebermos a voz de Deus. E percebemos que quando tudo parece que vai ficar destruído, Deus pode intervir e mudar o curso da história. Não estou a dizer que necessariamente Deus pode curar, Ele pode o fazer. Não estou a dizer que necessariamente o casamento pode não entrar num divórcio, o casamento pode ir por um divórcio. Necessariamente não quer dizer que tu passes por uma bancarrota, não quer dizer que tu passes por qualquer coisa que tu vais ficar realmente lá no fundo e bater no fundo e que tu tenhas que vir a fazer aquilo que tu nunca esperaste fazer. Eu não estou a dizer que Deus levanta que nada disso aconteça, é só a única forma de mostrar que Ele está contigo. Eu quero te dizer que Moisés teve que fugir,
Moisés teve que trabalhar como um pastor, Moisés teve que estar no deserto e viver no deserto e preparar-se para outra coisa que Deus tinha para ele, mas eu quero te dizer que isto foi permissão de Deus também na sua vida por causa da consequência de uns atos de Moisés. E talvez tu possas estar a viver partes da tua história, ou tenhas vivido, ou não sabes aquilo que vem no teu futuro, mas eu quero te dizer, venhas a viver o que tu vieres a viver, estejas lá onde tu estiveres, nunca é momento para tu deixares de perceber a voz de Deus sobre a tua vida. Alguém pode dizer amém? Aleluia. Êxodo capítulo 3, versículo 1, e eu gostava que você fosse lá comigo. Êxodo 3, 1, diz assim: um dia em que Moisés apacentava o rebanho de Jetro. Quem sabe quem era Jetro? Não percebi. Ouça, pelo menos ele teve um sogro que lhe deu trabalho. O rapaz não ficou desempregado. Seu sogro, sacerdote de Madiã, levou o gado através do deserto até chegar ao Horeb, o monte de Deus. Ali apareceu-lhe o Senhor. Espera, pensa comigo. Quem era Moisés? Um pastor agora. Porquê que ele era pastor se ele era príncipe? Porque ele fez o quê? Matou. Diz comigo, matou. O que é que ele era? Um assassino em fuga. Certo? Estamos de acordo? Se você ler as Escrituras, você vai perceber uma coisa. O faraó, quando descobriu o que tinha acontecido, quem é que sabe o que está lá escrito? Qual foi a sua decisão? O que é que ele queria fazer a Moisés? Ele queria que Moisés passasse por um processo de ser responsabilizado por aquilo que ele fez. É aí que ele decide fazer o quê? Diga comigo. Vamos lá todos juntos dizer. Agora diz comigo, ele é um assassino em fuga. E assassino em fuga, ele termina a cuidar do rebanho daquilo que será o seu sogro. Ou que é o seu sogro. Escuta, e de repente, Deus decide falar com um assassino. Eu gosto disto. E eu não sei se sabes o que quero dizer nesta tarde, mas a razão pela qual eu gosto disto é que eu sei uma coisa. Passe eu pelo que passar, faça eu o que fizer, venha eu estar onde eu estiver, há uma certeza que eu tenho na minha vida, é que Deus sempre vai procurar falar comigo. Sabes, uma das coisas que eu tenho dito a muita gente ultimamente, que me diz, pastor, eu sinto qualquer coisa que me impede de estar nos cultos, eu até gostava, mas há qualquer coisa. E eu digo a muita gente, e uso esta expressão há muitos anos, mesmo que tu não gostes, mesmo que não te apeteça estar num culto, mesmo que tu achas que aquilo não te faz sentir nada neste momento, obriga-te a estar, porque é no momento certo que Deus vai falar contigo. Eu quero te dizer que foi por causa, ouça, para mim, a interpretação que eu faço da história de Moisés vai mais longe ainda. Talvez Moisés no palácio esqueceu-se de ouvir Deus. Talvez Moisés, onde ele estava no seu, deixem usar a expressão, bem bom, porque ele não estava a passar o que os seus irmãos de raça estavam a passar, sofrendo da forma que estavam a sofrer, na escravidão que estavam a viver, porque trabalhavam desde o nascer do sol ao pôr do sol, e diz que o chicote dos egípcios cada vez era mais forte sobre a vida dos hebreus. Ouve, isto é fantástico. Perceber que Moisés foi alienado de tudo isto e teve uma instrução e uma oportunidade única. É aquilo que muita gente diz hoje em relação à geração mais nova. Tu não passaste o que eu passei. Quem é que está aqui que já disse isto aos filhos? Quem é que está aqui que já disse isto aos netos? Há aqui gente que nunca disse isto. Quem é que já ouviu isto? Há aqui gente que nunca ouviu isto. Então vou-lhe dizer pela primeira vez. Há coisas que se calhar tu nunca vivestes. Nunca vais experimentar que a minha geração experimentou. E depois temos esta geração destes dias a dizer, e há coisas que nós vivemos que vocês nunca viveram. Passar uma noite inteira a jogar e de repente o computador ir abaixo, isto é uma coisa que vocês nunca viveram. Mas já vivi aquela coisa de ir jogar à bola e de repente era a única bola e não havia dinheiro para mais bola nenhuma e a bola furou-se e eu fiquei sem bola. E todos foram felizes para casa e eu fui triste para casa porque fiquei sem bola. Você entende o que estamos aqui a dizer? Há momentos na história da nossa vida que há coisas que nós vivemos que gerações não viveram. Mas ouça, de repente quando nós olhamos para esta história percebemos que Moisés não tinha vivido nem passado por aquilo que o povo hebreu passou, porque ele vivia lá. E talvez lá, na instrução dos egípcios, mesmo com o cuidado da mãe, ele se alienou um bocadinho da sua envolvência com Deus. E eu gosto de pensar nesta história. Deus se usou das consequências de um ato impensado para falar à vida de Moisés. E no deserto, quando ele estava a fugir, Deus procurou e falou com ele. Eu quero te dizer que faças tu o que fizeres, Deus vai sempre procurar-te. Obrigado pelo teu amém, fiquei convencido. Se eu fosse alguém que não acreditasse nisso, aleluia, ficava cheio de fé neste momento. Eu quero te dizer nesta tarde, escuta bem, que faças tu o que fizeres, Deus vai procurar-te onde tu estiveres.
onde tu estiveres, Ele vai perseguir-te. E é por isso que eu digo a tanta gente, mesmo que não tenhas vontade, vem aos cultos. Mesmo que não tenhas vontade, envolve-te com pessoas que podem falar e comunicar a tua vida, porque haverá um momento em que Deus vai começar a falar contigo. Mas o que eu gosto mais ainda é que Deus pode se usar das coisas mais estranhas. Olha lá para a Bíblia, versículo 2 do capítulo 3. Ali apareceu-lhe o Senhor numa labareda de fogo, no meio de uma sarça. Ouça, quantos é que já viram uma árvore a arder? Quantos é que já viram arbustos a arder? Quantos é que já viram, sei lá, campo a arder? Mas uma coisa que você nunca viu foi alguma coisa que ardia, mas não ardia. Ardia, mas não se gastava. Certo ou não? Ontem nós tivemos o nosso piquenique e há gente mesmo abençoada nesta igreja. Começaram a assar carne às 11h30 e às 6h30 da tarde ainda estavam a assar carne. A minha churrasqueira de rodas que eu levei para lá fez brasas às 11h30 e até às 6h30 esteve a ser usado. Que bênção! Dizem você, agora a camada de gordura que está lá sou eu que vou ter que tirá-la, não é? Pois. Ouça, mas como é que há gente que fez fogo todo dia? Você sabe uma coisa? Mas iam cobrindo as brasas com mais carvão. E mais lenha, e mais carvão. Para se manter as brasas. Agora imagine o que era. Isto é que era um piquenique abençoado. Era fazer-se umas brasas, elas ardiam, mas não se gastavam. Ninguém gosta da ideia. Estava a tentar só chegar aqui a um simbolismo para vos dizer o quê. Imagina o que é uma árvore a arder. Porque a sarça muita gente não tem compreensão do que é. Mas imagina uma árvore a arder. Ou com fogo, mas sem se queimar. Que maneira estranha de Deus escolher para se falar com alguém. Escute, eu sei que pelo vosso silêncio vocês têm todos os dias sarças a arder à porta da casa. Mas eu fico assim um bocado admirado porque eu nunca vi dessas coisas. Eu sei que vocês já viram tudo isso, mas peço desculpa. Versículo 3. Disse então para consigo, vou aproximar-me para ver melhor. E este espetáculo, eu gosto desta minha tradução. Diz a minha Bíblia assim, disse então para consigo, vou ler a frase como deve ser lida. Vou aproximar-me para ver melhor este espetáculo impressionante de uma sarça a arder sem se queimar. E continua. Quando o Senhor viu que Moisés se aproximava para observar, chamou-o do meio da sarça. Moisés. E ele respondeu, aqui estou. Ouça, sabe porque é que nós ouvimos isto e ficamos? Uns já conhecem a história, mas sabe porque é que a gente não reage muito? Porque a gente está habituado, primeiro, a ver sarças a arder sem se queimar. E segundo, estamos habituados a ver árvores a falar. É por isso que a gente não reage nesta tarde. É uma coisa normal, não é? É uma coisa normal a gente de repente ver qualquer coisa a arder sem se queimar e de lá dentro vir uma voz e chamar pelo nosso nome. É uma coisa que nós vemos todos os dias. Ou seja, eu acho esta história impressionante. Porquê é que Deus se dá ao trabalho de fazer tudo isto? Porquê é que Deus se dá ao trabalho de perseguir um assassino? E não perseguir para condená-lo, mas para dizer, eu ainda te procuro. Eu ainda te quero. É por isso que eu quero te dizer, este é o lugar onde tu és aceito como tu estás. É por isso que nós ontem batizamos não pessoas perfeitas, mas pessoas imperfeitas. É por isso que nós ontem batizamos pessoas que ainda não estão completamente limpas de vícios, porque elas estão no processo. E apenas aquilo que elas fizeram ontem foi uma coisa muito simples, dizer, eu identifico-me com Cristo. Eu quero mais Cristo na minha vida. Sabes o que é que elas fizeram com o seu ato? Elas disseram, eu ouvi a voz de Deus, não através de uma sarça, mas através de qualquer coisa a falar comigo. E eu quero perguntar, e agora vocês têm que reagir, há aqui alguém que ainda escuta a voz de Deus? Há aqui alguém que pode dizer com alegria, eu ouço Deus na minha vida? Há aqui alguém que pode dizer com satisfação, dizer, eu percebo Deus nas circunstâncias da minha vida. Ontem íamos perguntando a quem se batizava, porquê é que tu queres seguir Jesus? Porque eu percebo de Jesus na minha vida. Eu gosto disto. E, embora isto seja uma resposta que pode apresentar algum facilitismo, porque alguns gostavam que eles tivessem aquelas frases bombásticas que se escreve nos Facebooks e nas redes sociais. Ouça, só dizer que percebo Jesus em todas as áreas da minha vida, isto é fantástico. Ah, pastor, mas se não for verdade? Se não for verdade, o problema é dele, não é meu. Eu não tenho nada a ver com isso. Nós sempre queremos avaliar os outros. Você já reparou que na Bíblia só está escrito um versículo que diz que Moisés matou? Um. Mas há um livro, não, há vários livros escritos completamente grandes para falar sobre a vida de Moisés. Mas um versículo em toda a Bíblia fala apenas da morte, do assassinato que Moisés fez. Alguém já parou para pensar nisto?
Jesus, Deus escolhe uma frase para dizer: este homem matou alguém. Mas escolhe livros inteiros para falar sobre aquilo que ele fez. Se nós fôssemos escrever sobre Moisés, não esta igreja abençoada, mas se hoje alguém resolvesse escrever a vida de Moisés, sei lá, nós íamos reiterar neste problema. E iríamos escrever as 1001 maneiras como Moisés matou o egípcio. Iríamos salientar, ouça, esta é que é a verdade, sabe porquê? Porque há em nós muitas vezes um espírito de avaliação, de condenação. Se nós hoje escrevêssemos sobre a Bíblia de Moisés, sobre a vida de Moisés e sobre este episódio, muitos de nós iríamos apresentar e salientar a morte, o que ele fez de errado, o que ele fez de errado. E Deus opta por falar o que ele fez de certo. Então quer dizer que Deus justifica tudo e tudo está esquecido e tudo está ultrapassado. Ouça, porque é que ninguém entende que a graça de Deus é alguma coisa que ultrapassa tudo aquilo que a gente possa fazer de errado? Moisés teve que fugir de casa, consequência. Moisés teve que deixar o palácio, consequência. Moisés teve que estar fugido no deserto, consequência. Moisés teve que deixar tudo aquilo que tinha sido 40 anos da sua história, consequência. Às vezes nós deixamos coisas que têm sido 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos da vida da nossa história. E nós choramos e fazemos um fim do mundo. E só tem aquele período de tempo. Moisés durante 40 anos viveu num estilo e deixou tudo aquilo. Porquê? Consequência dos seus atos. Mas durante a consequência dos seus atos, Deus continua a dizer: eu amo-te. Eu amo-te. Eu amo-te. E nesta tarde tu tens que reagir. Escuta. Tu tens que superar o calor, tens que superar tudo e mais alguma coisa. E tens que dizer a quem está ao teu lado: Deus ama-te, Deus ama-te, Deus ama-te. Diz isso a quem está atrás, à frente. Procura dizer, acorda essa pessoa, diz: Deus ama-te. Pá, desperta, acorda, porque vai acontecer um milagre na tua vida. Diz: Deus ama-te, Deus ama-te. E ouça, eu partilhei isto há pouco ali na nossa reunião de oração. Ouça. No versículo 5 vem aqui alguma coisa que me... Aleluia! Alguém está vivo? Alguém pode dizer glória a Deus? Eu vi um vídeo hoje de manhã que me partiu todo, que é o crente que decidiu deixar de ser pentecostal. E chamou o pastor para lhe dizer isso. Um dia destes vou trazer um vídeo para aqui. Eu preciso de gente pentecostal nesta tarde. Senhor, eu vou-me embora, Deus. Alguém na casa? Ouça, versículo 5, está pronto? Ouça, isto vai ser bombástico agora. Eu sei que você sabe tudo estas coisas, mas reage, ajude-me. 5. Deus disse-lhe: não te aproximes e descalça, porque o lugar onde estás é terra sagrada. E nós fazemos uma leitura deste versículo do género: Deus está presente. E onde Deus está presente, até a terra fica sagrada. Aleluia! E só não nos benzemos porque somos pentecostais. Aleluia! Ouça, a terra não se tornou sagrada porque Deus estava a falar do meio de uma sarça com Moisés. Segundo, a terra não ficou sagrada porque de repente a sarça estava a arder e não se gastava e tudo ficou ok. Foi nada disso. Uma interpretação que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, que eu partilhei com eles e quero partilhar convosco nesta tarde. Talvez Moisés usasse tipo uma sandália com 1 centímetro, 2 centímetros de altura. E aquilo que eu creio que verdadeiramente Deus quis exigir a Moisés é uma coisa muito simples. Olha, Moisés, para que tu entendas bem aquilo que eu quero fazer através de ti, que começa por fazer alguma coisa em ti, tu precisas de perceber que o que vais fazer não é na instrução que tu recebeste no palácio. Não é naquilo que tu aglomeraste durante 40 anos e que hoje faz parte da tua instrução. Aquilo que eu vou fazer através de ti tem, em primeiro lugar, que começar em tu perceberes aquilo que tu és. E aquilo que tu és um humano. Tu és pó. Tu realmente és apenas e só pó. Ao ponto de que nada daquilo que tu durante 40 anos que construíste na tua vida te defendeu neste momento. Tu hoje tens de estar fugido. Então, de outra maneira, o que é que Deus está a dizer a Moisés? Olha, tu vais ter que descalçar esse teu centímetro ou 2 centímetros de altura que te fazem altivo e pensar que és alguma coisa. E vais ter que sentir o pó debaixo dos teus pés para perceber que tu és humano, pó. E que alguma coisa que eu vá fazer, não vou fazer segundo o que tu tens alcançado, mas segundo aquilo que eu te vou dar. Faz pensar quando Paulo diz, não é? A graça basta. Alguém entende isto?
Esse é o problema, é que nós lemos a Bíblia de uma forma estanque. Lemos Êxodo e não misturamos Êxodo com o Novo Testamento, porque achamos que nada tem ligação. É interessante que quando Estevão é questionado e faz aquele discurso imenso, ele fala sobre a vida de Moisés e ele mostra como a graça de Deus já se fez sentir sobre a vida de Moisés. Eu quero dizer que a graça de Deus está aqui nesta tarde e nos invade. A graça de Deus está aqui sobre nós. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer louvado? Alguém pode dizer louvado seja o nome do Senhor? Alguém, algures entre o calor e o desmaiar, entre fechar os olhos e estar acordado, pode dizer, Deus é bom. Aleluia. E você está aí sentadinho no escurinho, no fresquinho, não está aqui a levar com estas luzes que brilham. Aleluia. Se tu quiseres compensar algum tempo que foi perdido por falhas, tem coragem para ir onde Deus está, porque tu precisas ter um encontro com Deus. Tu precisas de um ambiente que te leve a Deus. Tu precisas de passar por momentos em que há contradição na tua vida. Contradição. Ouça, ninguém vai mudar se não fizer exatamente o oposto daquilo que precisa de fazer, ou que está a fazer, melhor dito. Tu não podes mudar em nenhuma circunstância. Eu envolvi-me com esta história. Então muda. Pois, eu percebo isso. Se percebes, só tens que fazer uma coisa. Mudar. E é por isso que Moisés passou pelo que passou. Descalça-te para perceber que tens que mudar. Ainda estão cá? Quando Deus está pronto para mudar a situação, podemos esperar ver algo acontecer na nossa vida que não faz sentido. Olha, eu lembro-me da história, por exemplo, de Lázaro. Quando chega a Jesus, e Jesus o que é que faz? Em vez de ir a correr, o que é que ele faz? Descansou e se atrasou. Porquê? De propósito. Porquê? Qual era o seu desejo? Chegar quando Lázaro já estivesse morto. E quando ele chega, Lázaro está morto. E o que é que ele faz? Contradição. É uma contradição àquilo que é normal. Quando a notícia chega lá, vinda das irmãs de Lázaro, o que é que seria a atitude mais acertada de Jesus? Ir a correr, para chegar ainda a tempo e para orar para que Lázaro fosse o quê? Curado. E Jesus atrasa. E nós percebemos claramente, Jesus atrasa para que a vontade do Pai, para que a glória do Pai seja conhecida. Há momentos em que Deus não responde à tua oração, porque Ele quer que a glória de Deus se manifeste na tua vida de uma forma que tu não esperas, que tu ainda não entendeste, nem achaste que é possível. E é preciso que Ele fique sentado à espera que o tempo passe e que provavelmente coisas na tua vida morram. Paulo fala que é importante que nós ressuscitemos em Cristo. Alguém está comigo? Eu sei que está a ficar insuportável, eu vou terminar, vou abreviar. Mas ouça. Porque isto é mesmo importante. Paulo fala que é importante que haja ressurreição na nossa vida. Alguém já parou para pensar que para haver ressurreição na nossa vida tem que haver morte? Muitos de nós queremos passar pelo processo da ressurreição que Deus tem para nós. Eu quero viver com Cristo. Eu quero ser ressurreto em Cristo. Eu quero experimentar uma nova vida em Cristo. Mas para experimentares uma nova vida em Cristo, algo tem que morrer. E é por isso que Moisés tem que passar pelo processo do deserto, para morrer, para que coisas... Porquê que a geração... para que aquela geração teve que passar 40 anos no deserto? Para que coisas morressem na sua vida e para que uma nova geração nascesse numa nova mentalidade. Ainda estão vivos? Aí alguém pode dizer aleluia. Alguém pode dizer louvado seja o nome do Senhor. Alguém conhece a história de Abraão? Abraão queria um filho. Não tinha um filho. Teve um filho. E perante aquilo, o que é que Deus faz? Dá-me o teu filho. Oferece-me o teu filho em sacrifício. Há coisas que para nós experimentarmos, nós temos que passar pelo sacrifício da morte. Não há outra maneira. Ainda estamos cá? Diz comigo, para Deus fazer algo novo, o passado tem que morrer. Diz comigo, isso é ressurreição. Meus amigos, não há outra maneira. E deixem-me terminar nesta tarde dizendo isto. Muitas vezes, nós não experimentamos a mentalidade de Deus sobre a nossa vida, porque nós temos uma maneira errada de ver como Deus nos olha. Pensa nisto, e eu quero que tu guardes isto agora, na parte final. Olha bem para mim. Deus tem que ser para nós um espelho, visto que Ele é para nós o nosso Criador. E só alguém que nos criou é que pode ser para nós um espelho, mais ninguém. E isto é algo que nós não podemos esquecer. Então a forma de nós nos envolvermos
com aquilo que Deus tem para nós, é percebermos quem nós somos aos olhos de Deus. E eu gosto disto. Deus não olhou para Moisés como um assassino, mas olhou para ele como alguém a quem Deus podia usar para uma oportunidade. Ainda estão cá? E eu sei que Deus está a olhar para nós desta forma, nesta tarde. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé e vamos fechar os nossos olhos. Fecha os teus olhos. A equipa do louvor pode tomar o seu lugar. Permite que o Espírito Santo fale contigo. Se ele foi capaz de escolher um assassino e transformá-lo no líder daquela nação, muito mais Deus poderá escolher-te a ti para coisas que tu talvez ainda não sonhaste, não experimentaste. Permite que o Espírito Santo fale à tua vida, comunica a tua vida, comunica ao teu coração. Permite que haja um envolvimento do Espírito Santo contigo, do Espírito Santo que é Deus, Deus está a dizer para algumas pessoas nesta tarde, que a sua história ainda não terminou. Prepara-te para, de uma forma invulgar, talvez Ele, através de uma sarça, comunicar a tua vida. Talvez através da pessoa que tu não esperas, talvez através da pessoa que Deus vai usar, que tu não contas, Deus vai comunicar a tua vida. Permite que o Espírito Santo comunique a tua vida, fala a tua vida, fala a tua vida. Eu vou pedir que não haja movimento, vou pedir que feches os teus olhos, apenas para não te distraires. Santo, Santo, Santo és tu. Vamos deixar que o Espírito de Deus toque as nossas vidas. Do palácio para o deserto, do deserto para líder de uma nação. Sabes, o mais estranho é que depois de tudo isto, mesmo no processo de líder, ele voltou a errar. E Deus continuou a amá-lo e ele foi lembrado para sempre em Israel, ainda hoje é. Mas não entrou na terra prometida. Atos levam a consequências. Não há hipótese. Deus não está comprometido em libertar-te das consequências dos teus atos. Não está. Mas também não está comprometido com ninguém, e muito menos com Ele, de não te chamar e de não te escolher para coisas que Ele sonhou para ti. Sabes o que é ainda mais interessante? É que a sua própria existência, aquilo que Ele é na sua essência, é exatamente isto. Um Deus de graça, favor e oportunidade. E que Ele, por Ele mesmo, não é se sente, Ele mesmo é obrigado, porque Ele determinou na sua existência, mesmo assim, ser um Deus de oportunidade, de dar a mão, de chamar, de escolher. Por isso é que esta casa respira isto, um lugar onde qualquer pessoa, venha ela de onde vier, faça ela o que fizer, terá a sua oportunidade, porque todos nós temos uma oportunidade. Agora Deus está a tocar vidas nesta tarde e a chamar vidas. Mas mais do que isso, Deus está a dizer que a tua história não é um fim em ti mesmo e não determinou nada acerca do teu futuro. 40 anos de história bonita num palácio. Deserto. E 40 anos de deserto. Uau.
Estão cá comigo ainda? 40 anos a viver sem Deus é a vida de Moisés. 40 anos a aprender a viver dependente de Deus. E os 40 anos a seguir, 40 anos a viver em caminhada junto com Deus. Não sei em que lugar tu te encontras nestes 40 anos, mas há história para ti. Fecha os teus olhos, isso. Faz a tua oração a Deus e diz: Deus, eu creio hoje e sei hoje que há uma história para mim. Há uma história para mim. Há uma história para mim. Há aqui pessoas com situações tão difíceis na sua vida, mas há uma história para ti. Uma história de Deus para ti. Talvez tu não sabes porque é que vieste parar aqui nesta tarde. Quero dizer, há uma história de Deus para ti. Há uma história de Deus para a tua vida.